Saudações, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso mini curso de algoritmo, hoje falando sobre estrutura, certo? Já vimos o que são algoritmos, né? Apenas para relembrar. Algoritmos são conjuntos de instruções ordenadas logicamente, que ao serem executadas levam à obtenção de um resultado previamente estabelecido, né? Alcançar um determinado objetivo. Algoritmos são vistos como a base da programação, uma vez que aqui é feito o aprimoramento do raciocínio lógico, né, que é uma peça-chave na construção de programas, no desenvolvimento de programas, de sistemas, de aplicativos e assim por diante. Tudo bem? Bom, precisamos entender que os algoritmos que são executados no computador, aqueles algoritmos que a gente digita no Visual G, eles têm uma estrutura, eles têm um esqueleto. Então, existem algumas partes que devem ser observadas durante a construção, ok? Então, a primeira parte de um algoritmo é o cabeçalho. O que é o cabeçalho? Geralmente é a primeira linha e ele é usado apenas para a identificação do algoritmo, onde citamos o nome que será dado para ele. Perfeito? Esse cabeçalho é composto da palavra reservada algoritmo e, entre aspas, devemos colocar o nome que será dado ao nosso exercício, ao nosso trabalho, né, à nossa prática. Tudo bem? Esse nome, inclusive, pode ser o nome externo, será o nome do arquivo com extensão .alg, perfeito? Que será armazenado lá no computador, na pasta onde você tiver escolhido. Aqui nós temos alguns exemplos de como deve ser feito o cabeçalho do algoritmo, né? A palavra algoritmo aqui tanto faz ser maiúsculo ou minúsculo, tudo bem? O espaço e entre parênteses o nome. Não podemos omitir esse nome, caso contrário, na hora de executar, o Visual G vai apresentar um erro, certo? Bom, nós temos outra parte chamada declaração de variáveis, já é um conceito um pouco mais complexo, tudo bem? O que são variáveis? Variáveis são espaços na memória onde o algoritmo armazena os valores que ele vai receber ou que ele vai produzir, tudo bem? A memória é o dispositivo do computador responsável pelo armazenamento temporário. Então, na hora que você está executando um algoritmo, tudo aquilo que você digita para ele está perguntando, por exemplo, seu nome, sua nota, seu salário, o preço de um produto, não importa o que seja, ele precisa guardar esses valores em algum lugar, para que ele faça depois o chamado processamento. O que é o processamento? São os cálculos, são as operações que ele vai fazer com esses valores para gerar os resultados desejados, certo? E aonde que o algoritmo guarda esses valores? Quando você digita um valor, você vê ele na tela. Mas o que o algoritmo faz com ele? Ele armazena na chamada memória, tá bem? Então imagine a memória como sendo uma grande caixa dividida em várias partes e cada um desses pedaços, cada uma dessas partes é responsável pelo armazenamento de um valor. Quando escrevemos um algoritmo, precisamos especificar para ele os espaços que ele vai utilizar. E como que isso é feito? Através da declaração de variáveis. Então, um processo onde especificamos para cada um desses pedaços da memória um nome temporário, através do qual o algoritmo terá acesso para gravar o valor, para poder usar no cálculo, numa verificação, não importa. Tá bem? E para cada um desses espaços, desculpem, a gente precisa especificar um chamado tipo de dado. Então vamos por partes. Cada variável, cada espaço desse da memória, chamado variável, ele deve ter um nome, certo? Nome este que você especifica durante a criação do seu algoritmo. Esses nomes têm algumas regras para serem formados. Eles só podem ter letras, dígitos e o único caractere especial permitido é o sublinhado. Então o nome de uma variável não pode ter nome, não pode ter hífen, ok? Não pode ter letra acentuada, não pode ter espaço em branco. E o nome deve começar com uma letra ou com um caractere sublinhado, embora iniciar o nome com esse símbolo aqui é algo bem incomum, tá certo? E para cada variável, nós temos que fazer uma associação com um tipo de dado. O que é o tipo de dado? É uma palavra que indica como que o valor da variável pode ser formado. O algoritmo trabalha com 4 tipos de dados. Dados inteiros, são valores numéricos que podem ser usados em expressões, em cálculos, que não têm parte decimal. Número real, o tipo real, desculpem, representam números que podem ter parte decimal, aquele famoso número depois, ou números, né, depois da vírgula, dígitos depois da vírgula. O tipo caractere
que são valores formados por qualquer combinação. Pode envolver só letra, pode envolver só dígito, número, né? Pode envolver só símbolo especial, pode misturar. Então vamos pensar, por exemplo, a placa de um veículo. A placa é formada por letras e números. Então, no caso, a placa de um veículo é um valor caractere. O telefone de uma pessoa, embora a gente fale número de telefone, o telefone pode ser formado por caracteres especiais, o parênteses para separar o DDD, por exemplo, o hífen para separar prefixo do restante do número. Então, o telefone é um dado do tipo caractere, correto? E um tipo chamado lógico, que aceita apenas valores verdadeiro e falso. Ele é mais restrito e ele é responsável por armazenar apenas esses valores aqui, tá bom? Não aceita nenhum outro tipo de valor, de conteúdo. A declaração de variáveis no algoritmo é um processo obrigatório, correto? Como que ela é feita? Só voltando aqui, ó, ela é efetuada dentro de uma seção var, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, e a declaração deve ser o nome da variável, 2 pontos, e o tipo de dado que você identificou, que será o necessário para que a variável possa armazenar os valores que possivelmente serão atribuídos ou calculados. Tá bom? Então, como que a gente vai saber quais variáveis vai declarar no algoritmo? Identifique os valores, identifique o que o algoritmo precisa perguntar e o que ele vai produzir, o que ele vai calcular, por exemplo, o que ele vai gerar de resultado. Um algoritmo que pede, por exemplo, a ser digitada a temperatura na escala Celsius e converte para as escalas Kelvin e Fahrenheit, precisa de 3 variáveis. Uma variável para guardar a temperatura Celsius, uma para guardar a temperatura Kelvin, que vai ser calculado, e a outra para guardar a temperatura Fahrenheit, que também vai ser calculado. Perfeito? E como saber o tipo de cada variável? Pensar como serão formados os valores que ela pode receber. No caso da temperatura, por exemplo, temperatura eu vou definir como sendo tipo real. Por quê? Aqui é a temperatura, hoje está fazendo 23,8 graus, por exemplo. 23,8 é o número que tem casa decimal, certo? No algoritmo que está lendo dados de uma pessoa, precisa guardar a idade da pessoa. O que é a idade? A pessoa tem 36 anos, a pessoa tem 28 anos, a pessoa tem 69 anos. É um número inteiro. Não se fala ter 69 anos e meio, certo? Então se representa a idade a partir dos anos que aquela pessoa viveu. Portanto, é um número inteiro. É necessário ter essa visão para poder identificar não só quais as variáveis que o algoritmo vai precisar, certo? Mas para fazer a declaração, ou seja, para cada um escolher o nome e associar ao tipo de dado. Informar se ela é inteira, real, caractere ou lógica. Ok? Aqui nós temos um exemplo de um algoritmo para criar variáveis que deve armazenar número de matrícula, nome, cargo e renda mensal de um funcionário. Então, na hora de fazer a definição, olha, a variável matrícula ela é representada por um número sem casas decimais. Geralmente matrículas são números inteiros, certo? O aluno matrícula 2239, o funcionário código ou matrícula 146, o produto código 22539. Então, nesse caso, a matrícula foi especificada como sendo do tipo inteiro. Para armazenar o nome de um funcionário, o nome, como é formado o nome de qualquer pessoa? Geralmente por letras, certo? Temos aí também a questão de alguns símbolos especiais, como usar o C cedilha, a letra acentuada, né, acento agudo ou mesmo tio. O espaço, alguns nomes têm a questão do apóstrofo, certo? Então, um nome ele é formado por letras e símbolos especiais. Dos 4 tipos que nós temos no algoritmo, o chamado caractere é que engloba esse tipo de conteúdo. O cargo também é formado por uma combinação de caracteres. Como que é formado o cargo de uma pessoa? O cargo pode ser gerente, pode ser professor, pode ser vendedor, pode ser motorista. Perfeito? Então, para cada cargo, pensamos nos possíveis valores e como cada um deles é formado. Geralmente o cargo é formado por uma combinação de letras e também pode ter espaço, letra acentuada, né, que é considerado o caractere especial. E a renda é um número que pode ter parte decimal. A renda do funcionário pode ser R$ 2.846,39. Como que representamos isso no computador? 2.846,39. Então, no caso aí, é um número que pode ter casa decimal. Correto? Aqui nós temos como fazer a declaração dessas variáveis no Visual G. O exemplo já está pronto, mas eu acredito que dá para entender o exemplo, né, o que está aqui na tela para vocês, como foi explicado. Então, temos aqui o cabeçalho do algoritmo, certo? A palavra algoritmo e, entre aspas, o nome. No caso, eu escolhi o nome exemplo. Var. Para armazenar a matrícula
do funcionário, eu criei uma variável chamada matrícula. Reparem que o nome dela está sem acento. Tudo bem? Nome de variável pode ser em letra maiúscula ou minúscula também. Eu costumo colocar letra maiúscula para diferenciar, para poder chamar a atenção, né? Destacar dentro do algoritmo. 2 pontos inteiro. Então, o que o algoritmo entende? Que aqui vai ser um espaço da memória, vai ter esse nome, e esse espaço pode armazenar um valor inteiro. Como esse valor vai ser armazenado, é outra história. Nós vamos ver os comandos básicos do algoritmo, né? Comando de atribuição, comando de leitura. Vamos ver como fazer cálculos. Muitas vezes o valor de variável ou de variáveis, eles são obtidos a partir de cálculos que o algoritmo precisa fazer. Tudo a seu tempo, tá bom? Aqui uma variável chamada nome e a outra variável chamada cargo, para armazenar esses dois valores. 2 pontos, caractere. Então, tanto essa quanto essa variáveis podem armazenar valores formados por uma sequência de caracteres, letras, números, símbolos especiais. Bem, não vamos confundir. O nome da variável não pode ter acento, por exemplo, mas o valor que ela vai guardar pode, desde que ela seja do tipo caractere. Perfeito? E aqui a variável renda, que eu especifiquei como sendo do tipo real, para indicar ao algoritmo que nesse espaço de memória pode ser armazenado um valor que tenha casas decimais. Tudo bem? Aqui nós temos início e fim algoritmo, já é ligado a outra parte, a parte de comandos, que será apresentada nos próximos vídeos. Aqui nós vamos aprender as principais funções do algoritmo, que realiza operações mais fundamentais, como perguntar um valor, como efetuar um cálculo, como mostrar um resultado na tela e assim por diante. Ok? Para finalizar, os nomes das variáveis é você que escolhe, certo? Não necessariamente eles tenham que ter um significado, como que eu vou dizer para vocês? Não necessariamente ele precisa estar claro o que a variável vai armazenar. Isso ajuda muito na construção. É o que chamamos de nomes significativos. É recomendável que as variáveis tenham nomes significativos. Mas não quer dizer que se você colocar um outro nome para a variável, que o algoritmo não vai entender. Correto? Se você chamar essa variável matrícula de M, o algoritmo vai aceitar? Vai. Ele vai entender? Não é questão de entender. Isso aqui simplesmente é um nome que você está colocando num espaço de memória. Você que precisa lembrar quais os nomes que foram dados para utilizá-los aqui na parte de comandos, certo? Não quer dizer que se você colocar um nome aqui, X, por exemplo, o algoritmo vai chegar e olhar e falar, mas o que é X? Eu não entendo. O algoritmo ele não tem essa compreensão do significado do nome da variável. Ele sabe que aquilo ali é um identificador que vai ser utilizado para indicar em qual parte da memória o valor será armazenado e acessado. Tá legal? Por hoje é só. Então finalizamos aqui, de uma maneira bem objetiva, a explicação sobre a estrutura de um algoritmo, certo? A parte de cabeçalhos, a parte de declaração de variáveis e a parte de comandos, que, como eu disse, será apresentado ao longo dos próximos vídeos, perfeito? Entendemos a ideia de variável. O que é variável mesmo? O espaço na memória onde o algoritmo vai armazenar dados. Variáveis são criadas durante a escrita do algoritmo através do processo de declaração. Perfeito? E cada variável tem que ser associada a um tipo de dado de acordo com aquilo que ela precisa armazenar. Para finalizar, não é obrigatório usar todos os tipos de dados em um algoritmo, apenas aqueles que vão atender às necessidades de armazenamento. Tudo bem? Valeu então, até os próximos vídeos.